Olha, a situação da saúde de Lusiânia não está nada fácil. A reforma do Hospital Regional da cidade já passou e muito do prazo de entrega. A obra, que custou mais de 3 milhões de reais aos cofres públicos, começou em junho de 2016 e era para ter sido concluída em 6 meses. Já se passaram mais de 3 anos. Até agora, nada. Quem precisa de atendimento médico em Lusiânia está passando um verdadeiro sufoco. A pequena Larissa quebrou o braço, mas na hora de tirar o gesso não foi atendida. E a orientação que a mãe dela diz que recebeu é surpreendente. Quando eu cheguei lá para eles cortar o gesso, eles falaram que a maquininha estava quebrada já tinha bastante tempo. E aí mandaram eu vir para casa tirar, enfiar o braço dela no balde para poder tirar o gesso. Você tá alegre que o papai tá tirando seu gesso? Mas vou levar de novo, Rodrigo. Levar de novo para ter raio-x, se não tiver bom, tem que restar de novo. Sem atendimento no hospital, as pessoas recorrem às 2 UPAs do município. Mas essas unidades de saúde não dão conta da grande demanda. A gente tinha para onde recorrer, né? A gente tinha pouco médico, mas a gente tinha onde recorrer. Então aí fica difícil sem o hospital. A gente tem a UPA, mas a UPA é pequena, não tem suporte. Então daqui a gente corre pro Gama. Pro Gama, para Brasília, é a nossa saída. O rapaz me trouxe aqui para a UPA, porque eles lá não atenderam. Aí a moça que estava lá disse, não, dona, pode ir para outro canto, que aqui a minha mãe morreu, aqui eles não acudiram. Revoltada, porque o IPTU daqui é um absurdo de caro. Mais de quase 450 reais em IPTU daqui. Aí a gente, uma vez no ano, não é nem uma vez no ano, talvez, que precisa de médico, quando vai lá para poder, quando precisa, não tem, né? E enquanto o povo amarga à espera da conclusão da reforma do único hospital da cidade, as obras seguem devagar. Eles colocam 5 pessoas, o máximo 10 pessoas, para ficar amassando barros, né, e interromper a obra, entendeu? Um hospital grande, né? Que disse que vai ser grande, mas tá aí. Só na maquiagem. De acordo com o secretário de Saúde de Lusiânia, a área construída do hospital passou de 3.500 para 6.000 metros quadrados. Ele disse ainda que a data com a previsão de entrega da obra está equivocada. Aquela placa teve um equívoco lá de 6 meses. As pessoas sabem que com 6 meses você não reforma uma casa. Então houve um problema na placa que a gente não detectou e ficou aquele período lá, mas a gente sabe que em 6 meses você não faz uma obra dessa magnitude aqui. Ainda segundo o secretário de Saúde, 80% da obra já está concluída e agora só falta acabamento. Ele calcula que até o 2º semestre deste ano o hospital será entregue para a população, mas não deu uma data. Ela depende da estrutura, ela depende de equipamentos, ela depende de terceirizações de serviço. Então, nós acreditamos que até o início do 2º semestre, nós já estamos com essa obra terminada e equipada. Uma explicação dessa e nem fica vermelho, né? Depende disso, depende daquilo. Acho que depende mais de competência do poder público. Exatamente, né, depende de gestor competente, né? O que a gente vê também de interesse político. O que a gente vê com a obra paralisada decorre muitas vezes de uma decisão do governador do estado. O governador de Goiás não tem tido muito interesse nessa região do entorno. É mais um daqueles que acham que esse é problema de Brasília e relega a população do entorno do Distrito Federal, dos municípios goianos, a uma situação de abandono que chega a ser cruel. Lusiânia nem é o pior caso, né? Mas a gente viu ontem Águas Lindas, né? As pessoas clamando por professor em sala de aula, coisa que não tem. Né? Segurança pública é uma piada, infraestrutura quase não existe. Transporte público de qualidade, muito menos. O governador Ibanez procurou o governo federal, o ministro da área, ofereceu os recursos, a parte do GDF, garantiu a parte do GDF para fazer aquela ligação, começar os testes, a ligação de trem com Lusiânia, né? E qual foi a resposta do governo de Goiás? Consultado, o governador de Goiás disse que não tinha interesse no projeto. Ele não tem interesse, aparentemente, no bem-estar da população. O ministro Sérgio Moro, da Justiça, autorizou a presença da Força Nacional na esplanada dos ministérios. A partir de hoje, a medida vale por 33 dias. O pedido partiu do Gabinete de Segurança Institucional.
O argumento é o de proteção do patrimônio público. São esperados protestos de índios do acampamento Terra Livre na próxima semana. E o Gabinete de Segurança Institucional teme confusão e eventuais atos violentos. O PSOL decidiu apresentar um projeto de decreto legislativo para ajustar a portaria. O partido acha que se trata de uma tentativa de impedir a livre manifestação. Olha, o Cláudio Humberto tinha saído, mas eu vou até pedir a volta do Cláudio Humberto aqui no estúdio. Cláudio Humberto, a gente está cansado de ver manifestação acabar em quebra-quebra, invasão de ministérios e tudo. Então, isso aí, a princípio, parece apenas um ato de prevenção, né? Sem dúvida nenhuma, até porque um dos alvos preferenciais dos índios é sempre o Ministério da Justiça. Por quê? Porque a FUNAI, que é o órgão indigenista do governo federal, sempre foi vinculado ao Ministério da Justiça. Sem contar que esses índios são todos controlados, são todos manietados por ONGs, inclusive ONGs estrangeiras que vêm aqui tentar ganhar no grito decisões do governo, tenta pressionar o Congresso a tomar outras deliberações, etc. O senador do PSOL só tem o voto dele, né? Então, assim, é difícil reformar ou aprovar um projeto de decreto legislativo como ele pretende. Começou o embate interno no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin deu 5 dias para que o colega dele, Alexandre de Moraes, explique o inquérito que apura ameaças e disseminação de notícias falsas contra o tribunal. Fachin também pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre outra decisão de Moraes, a da censura, que mandou retirar do ar reportagens publicadas nos sites do Antagonista e da revista Cruzoé. Mais um assunto para a gente conversar com Renata Dourado. Pois é, Sérgio, é mais um capítulo, né, dessa história que a gente está, sim, acompanhando. Então, essa determinação do ministro Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, veio com base em uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, que questiona essas ações do ministro relator Alexandre de Moraes. Então, a gente lembra aqui que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou essa investigação para apurar fake news, notícias mentirosas e até mesmo ameaças contra os ministros do Supremo e até mesmo contra a própria instituição, o Supremo Tribunal Federal, e designou o relator Alexandre de Moraes para ser o responsável por esse caso. Em março, no final de março, o ministro Alexandre de Moraes já tinha determinado medidas de buscas e apreensões em casas de suspeitos e ontem houve outra operação exatamente para cumprir mandados de busca e apreensão. Ontem também a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou com relação a esse inquérito, pedindo inclusive o arquivamento, porque ela aponta ali várias falhas nesse inquérito. Mas apesar dessa manifestação da Procuradora-Geral da República, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, falou que não, vamos continuar essa investigação. E agora veio aí mais esse capítulo, né, o ministro Edson Fachin pedindo que as partes se manifestem, especialmente com relação a essa censura aí nesses veículos de comunicação. E tem um outro ministro do Supremo Tribunal Federal que também em uma entrevista ele deu o posicionamento dele, que é o ministro Marco Aurélio Mello. Então, em uma entrevista, ele disse o seguinte, que houve censura, sim, na decisão do colega Alexandre de Moraes, ao determinar que a revista digital Cruzoé e o site O Antagonista remova, né, essa reportagem. Bem, Sérgio, a tendência é que esse caso vá mesmo para o plenário para que os 11 ministros possam analisar. Com certeza. Obrigado, Renata. E essa fala do ministro Marco Aurélio foi para o nosso colega Valteno de Oliveira. Brasília faz 59 anos no próximo domingo. Na véspera do aniversário, a TV Band e a Rádio Band News FM comemoram a data com muita atividade física. É o Brasília em Movimento, que já entrou no calendário oficial da cidade. Primeiras horas da manhã e olha a animação dessa galera. São cerca de 50 minutos de Cango Jump que conquistaram a Flávia. Você está no balanço da música, mas treinando pesado ali, principalmente coxa e abdômen, você tem que estar com ele bem travado para poder segurar a aula. E é no ritmo da música que essa turma faz os passos que chegam a queimar 800 calorias em uma aula. E os benefícios não param por aí. Você também trabalha em questão do emagrecimento, coordenação motora, membros inferiores, abdômen, respiração, toda a parte de cardio. Mas se você tem labirintite ou está grávida, vai ter que procurar outra atividade para manter a saúde em dia.
Pode até ser uma aula de funcional que não deve nada ao Kangu Jump quando o assunto é gasto energético. Aqui o pessoal não dá mole também. E ainda, são exercícios físicos bons para a parte respiratória e também para os músculos. Qualquer pessoa pode fazer, desde a criança, que a gente faz isso, são exercícios que a gente faz na pré-escola, até o adulto que vai ali para o escritório, sente que está tendo um aumento de peso, está perdendo a flexibilidade e a força, pode-se trabalhar isso novamente. Amanda não poupa elogios para a modalidade. É uma aula que dura 30 minutos, então isso é bastante eficiente para mim. Me dá bastante condição cardiorrespiratória também, eu não fico ofegante quando eu estou subindo uma escada, eu estou fazendo uma corrida. Então esses são os benefícios que traz para mim. Animou? Essas são apenas algumas das atividades que você vai encontrar neste sábado no estacionamento 12 do Parque da Cidade, a partir das 8 horas da manhã, no Brasília em Movimento. O evento, realizado pelo Grupo Bandeirantes, promete te ajudar a colocar a saúde em dia. E a gente espera você lá, hein? Veja a seguir, Secretaria de Segurança prepara a implantação de chip para monitorar vítimas e agressores em casos de violência contra a mulher. A gente explica melhor daqui a pouco, logo depois do intervalo.